Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será a segunda lei de Mendel. Bom, para nós entendermos as leis de Mendel, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, o que é um cromossomo? Nós, seres humanos, recebemos um pedaço, né, de cada genitor. No caso, nós recebemos 23 pedaços de DNA do pai e 23 pedaços de DNA da mãe, né? Então, nós dizemos que cada genitor contribui com 23 pares de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São esses pedaços de DNA que são semelhantes, ok? Então, depois disso, esses cromossomos, eles trazem genes para as mesmas características e também pode trazer alelos diferentes que influenciam essas características. Nós vamos saber o que são genes e o que são os alelos. Bom, dessa maneira, então, podemos dizer que os indivíduos da nossa espécie são indivíduos diploides, ou seja, 2N. Por quê? Porque nós possuímos, né, 2 vezes a quantidade mínima de genes da nossa espécie, ou seja, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Por isso, nós somos organismos diploides. Gene, o que é um gene? Lá no cromossomo, o gene ele é um fragmento de DNA que pode ser transcrito, né? Ou seja, ele pode ser lido lá na síntese de proteínas, né? O gene, ele leva características, né? Ele leva as características que são hereditárias de um organismo para outro. Nós temos também o loco genético ou loco genético. Ele é o local em que os cromossomos é o local onde se encontra o gene, né? É um local lá no cromossomo onde se encontra o gene. O loco, ele pode ser de forma semelhante. Quando é de forma semelhante, nós chamamos esses genes de genes homólogos, tá? Nós temos os alelos, que são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, né? Então, esses alelos, lá no locus tem o gene, né, que é o local onde o gene fica, e esses genes ocupam o mesmo locus. Então, existem vários genes que ocupam o mesmo local. E esses cromossomos, quando a gente fala em cromossomos homólogos, são cromossomos semelhantes, tá? E nós temos a parte que fala sobre os cromossomos homólogos, né? Que possuem genes para as mesmas características. Então, vamos lá. Nós temos o gene, que é a parte maior, que são os fragmentos de DNA. Nós temos os locos genéticos, que é o local do cromossomo onde se encontram os genes, né, que são os fragmentos de DNA. Nós temos os alelos, que são genes que ocupam o mesmo locus dentro do cromossomo. E nós sabemos que homólogos são cromossomos que possuem genes para as mesmas características, ou seja, eles são genes semelhantes, ok? Bom, além disso, nós temos o fenótipo e o genótipo. O genótipo é o conjunto dos genes. Já o fenótipo é o conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. O fenótipo ele pode ser muito influenciado pelo ambiente, ok? Então, nós dizemos que o fenótipo ele é o genótipo, que são as características vindas dos genes, mais o meio ambiente. E assim se forma o fenótipo. E nós temos o pai da genética, que é o Mendel, né? Como a gente vai falar sobre a segunda lei dele, então é importante que a gente saiba quem ele foi. O Mendel, ou também o nome dele é Gregor Johann Mendel, ele foi um monge agostiniano, professor de física e história natural, e desenvolveu seu trabalho entre 1845 a 1865 com os alunos de uma escola secundária lá de Brno, na cidade onde ele morava, na República Tcheca. Como foi que ele fez lá os seus experimentos? Ele gostava de cultivar a sua horta e cultivava as ervilhas, né? E nessas ervilhas, ele escolheu as ervilhas para tentar esclarecer o comportamento de algumas características. Com isso, ele criou a primeira lei, que diz que os descendentes recebem um alelo do par de genes que determina uma característica, ou seja, o monohibridismo, e a nossa segunda lei, que é também chamada de Lei da Segregação Independente, que estabelece que os alelos para 2 ou mais características se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. A gente vai ver como funciona isso.
Nós temos o monohibridismo, que é a primeira lei, né, em que ele fala sobre os pares dos gametas, em que existe um gameta dominante e um gameta recessivo, que a gente pode chamar de azão, pode caracterizar como azão o dominante e azinho o recessivo. E durante essa formação desses gametas, esses fatores, né, ou seja, esses gametas, esses pares de gametas, eles segregam, ou seja, eles se distribuem de forma independente, indo um fator para cada gameta, ok? Então, a gente teve também, no caso da segunda lei de Mendel, essa representação de outra forma. Lá na primeira lei, ele estudou apenas uma característica, ele estudou que as ervilhas poderiam ser amarelas ou poderiam ser verdes. Na segunda lei, ele observou que as ervilhas poderiam ser amarelas e lisas e verde e rugosas, certo? E fez o cruzamento dessas ervilhas. O que ele obteve? Na primeira geração, ele fez o que? Ele observou, ele colocou lá que o Vzão, o V dominante, era para a cor amarela e o V recessivo era para o formato. O V recessivo era para verde. Já o formato liso representava por o R maiúsculo e o formato rugoso por o R minúsculo. A cor amarela já se sabia que era dominante à cor verde e o formato liso era dominante ao formato rugoso. Como que ele descobriu isso? Ele fez lá os experimentos com apenas uma das características. Fez só com as cores e fez só com o formato. Depois ele cruzou, então, as ervilhas que eram amarelas e lisas com as verdes rugosas. E ele obteve uma geração toda de sementes amarelas e lisas, tá? E depois ele fez o quê? Ele autocruzou. Ele cruzou de novo essas sementes, né? O que aconteceu então? Com a geração seguinte, ele obteve vários tipos de sementes, o que nós chamamos de a geração 9-3-3 para 1. Por que 9-3-3 para 1? Por que essa proporção fenotípica? Porque ele obteve 9 tipos de semente verde, amarela e lisa, 3 tipos de semente amarela e rugosa, 3 tipos de semente verde lisa e um tipo de semente verde rugosa. Por isso ficou conhecida então a proporção da segunda lei de Mendel como 9-3-3 para 1. Essa é a proporção fenotípica básica da segunda lei de Mendel. No entanto, essa lei ela pode ser aplicada apenas para aqueles genes que estão localizados em cromossomos não homólogos, ou seja, genes que estão localizados em cromossomos não semelhantes, né? E ainda para aqueles que estão distantes uns dos outros, cromossomos não semelhantes e cromossomos distantes. Cromossomos homólogos, essa segunda lei ela não pode ser aplicada. Bom, então quais foram as contribuições do Mendel? Com o cruzamento dessas variedades, né, tanto de cores quanto de formato, o Mendel descobriu que na geração F1, todos os indivíduos eram heterozigotos para as duas características, né, tanto para o formato quanto para a cor. E além disso, o Mendel descobriu a proporção 9-3-3 para 1. Por quê? Porque ele testou várias características, né, das ervilhas, ele não testou apenas essas duas, essas foram as mais famosas, e ele sempre obteve essa proporção. Então, ele descobriu que quando os indivíduos são heterozigotos para as características, essa será sempre a proporção. Com essa proporção, ele complementou o quê? Que os alelos segregavam-se de maneira independente, uma vez que surgiram mais variações que o esperado, caso fosse segregado de forma dependente. Esses vários experimentos do Mendel, eles foram fundamentais, então, para compreender que os alelos segregam-se de maneira independente durante a formação dos gametas. Bom, então como que a gente faz esses cruzamentos, né? Eu trouxe um exercício para vocês como exemplo, e aqui nós temos o nosso quadrado de Pinet, famoso quadrado de Pinet. Nós distribuímos, então, os gametas, né? No caso do indivíduo com o genótipo azão-bezão for autofecundado. O que é autofecundado? Ele vai cruzar de novo com ele mesmo, ele vai cruzar com o indivíduo azão-bezão. Então, a gente distribui aí de forma quais são todos os alelos. Azão, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. E ali também todos os outros alelos, azão-bezão, azão-bezinho,
Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E a gente cruza Azão, Bzão com Azão, Bzão, Azão, Bzinho com Azão, Bzinho e assim sucessivamente. Dessa forma, nós vamos encontrar como seriam os indivíduos, né? Nós sabemos ali que nós temos um indivíduo totalmente homozigoto dominante, nós temos um outro dominante também, porém possui heterozigosidade e assim sucessivamente. Desse modo, nós vamos ter a probabilidade de 1 para 16 para a geração do indivíduo totalmente recessivo. Por quê? Se vocês observarem, foi apenas um indivíduo, né? Em 16 cruzamentos, apenas um indivíduo se manifestou totalmente recessivo, ok? Então, por isso, a proporção para 1 para 16. Bom, nós exercitando, nós temos essa questão. De acordo com as leis de Mendel, os indivíduos com genótipos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho produzem gametas Azão, Bzão, Azinho e Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão produzem gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Indivíduos com genótipos Azão, Azinho produzem gametas Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Indivíduos totalmente homozigotos Azão, Azão produzem Azão, Azão. E indivíduos homozigotos que produzem Azão, Azão e Bzão, Bzão produzem 2 tipos de gametas. Ali eu coloquei para vocês, então, qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B. No caso de termos um alelo Azão ou um alelo Azinho que se combinará com um alelo Bzão, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um indivíduo Azão, Bzão ou Azão, Bzinho. E eu coloquei para vocês ali o quadrado de Pinet da forma como é feita. Um indivíduo Azão, Azinho e um indivíduo Bzão, Bzão. Ocorre metade dos indivíduos serão Azão, Bzão e metade dos indivíduos serão Azão, Bzinho. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!